jornalismo canalha, inescrupuloso, parcial. Eu vou mostrar pra vocês a engenharia do mal pra querer prender Jair Messias Bolsonaro. Eu vou mostrar fatos. Varões e varoas, o pastor Silas Malafaia foi pra cima e detonou o jornalismo da Globo News após falsas acusações contra ele e Bolsonaro depois da manifestação na Avenida Paulista. Povo abençoado do Brasil. O jornalismo canalha, inescrupuloso, parcial, que monta a narrativa da Globo News. Que vergonha! Vem dizer que Bolsonaro terceirizou para mim ataques ao STF. Que narrativa bandida! É o fundo do poço de uma imprensa cretina. Ainda tem uma jornalista do Globo, Bela Megali, fazendo como se fosse advogada do ministro, querendo justificar narrativas dele. Pois bem, eu vou fazer um desafio a quem quer que seja. Até os ministros do STF, como a Globo News. Eu desafio quem vai provar que eu menti, caluniei, ataquei o STF com injúrias. Eu falei verdades, eu mostrei fatos que estão no Globo, na Folha, na Veja. Qualquer um aí pesquise no Google. Pegue a minha fala de 23 minutos, os dados que eu dei, coloque no Google, que vai aparecer Globo, Folha, Veja. Quer dizer que agora falar a verdade é ataque? Onde é que vai a nossa democracia? Mais do que nunca essa manifestação foi precisa em favor do Estado Democrático de Direito. Eu desafio o jornalismo canalha da Globo News provar que eu ataquei. Na minha abertura da minha palavra eu disse: quem ataca o STF não entende democracia, nem tampouco o que é república. Quem atacou o STF foi o PT e eu mostrei, tá lá na minha mensagem. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta à inteligência. Querer produzir uma narrativa mentirosa para me atingir e atingir o presidente Bolsonaro. Eu combinei porcaria nenhuma. Será que não deu para ver que aquilo saiu do coração? Combinei porcaria nenhuma com o Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Eles não têm nada aqui falar da manifestação. 750 mil pessoas de maneira pacífica. Não teve um registro policial. A manifestação foi notícia no mundo inteiro. Que jornalismo bandido! Vocês são lixo, a escória, não são dignos de serem jornalistas, estão desafiados a provar que eu menti. Que liberdade é essa? Onde na Constituição está também dizendo que o STF é incriticável? Onde é que está? A liberdade de expressão, você pode criticar o STF, a mim, Bolsonaro, presidente da República, Congresso Nacional. Que conversa fiada é essa? Que vergonha! Fica aqui o meu protesto. O pastor Silas Malafaia expôs a hipocrisia da esquerda e ainda detonou Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou, Bolsonaro perdeu. Escutem-me, silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém, não reclamou de ninguém, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história e nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada! Nada! O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8.
nós não concordamos, quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta, cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado, porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele, Alexandre de Moraes não deu, ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes, dona de casa, idosos, jovens, que estavam em frente ao QG do Exército, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, sem fazer nada, viraram golpistas. Lula não foi julgado pelo STF, porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira, e pasmem, o Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro, ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado pelas instâncias. Mas eu estou terminando a minha palavra e quero que vocês pensem, a imprensa pense, deputados, senadores e governadores, pare para pensar. Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e vai por aí afora, ninguém tem medo de falar em manifestação. Ninguém tem medo de expor seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar, senador com medo de falar, brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao povo! Presidente, você com Deus é a maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse para você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso para você, mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado.
você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram: pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo: quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país, Messias, Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro é honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso. Deixa sua opinião nos comentários. Quero ler o seu posicionamento, mas antes, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Deus abençoe os varões e as varoas. Até amanhã.